Obrigada a todos por estarem a assistir à primeira entrevista de muitas, de quantos dias este confinamento trouxer. Vamos ter aqui entrevistas com mulheres espetaculares. E eu convidei para a primeira entrevista a Sara, foi a última astróloga a fazer o meu mapa astral. E por isso ficamos depois intimamente ligadas, porque é uma coisa que liga naturalmente as pessoas. Ó Sara, eu gostava muito que tu primeiro te apresentasses um bocadinho o teu percurso, porque tu és psicóloga de formação, Uhum, exatamente. e não sei se foi antes ou depois que surgiu a astrologia, por isso também é uma coisa que nos podes contar aqui, e depois também és taróloga, não é? Por isso, se fizeres aqui um breve resumo para quem não te conhece ainda, era ótimo. Então, muitas pessoas, portanto, meu nome é Sara, mas muitas pessoas conhecem-me por Iris, porque eu de facto fiz um percurso nesta área da astrologia, do tarô, mais conhecida por Iris, ou taróloga Iris, e muita gente me chama assim e me conhece assim. Mas de facto, eu, portanto, estudei psicologia, sou formada nessa área, e a psicologia visa compreender o comportamento das pessoas, não é? E então nós também podemos ir buscar um pouco dessa informação através de uma área mais holística, porque eu acredito que o ser humano é um todo, é um ser físico, emocional e espiritual, e quanto mais nós compreendermos esta dimensão, mais facilmente podemos ajudar alguém, se é que é possível ajudar, mas pelo menos podemos orientar enfim, num maior crescimento, numa maior expansão. Então, eu estudei psicologia, depois fui então para a Rádio Festival, muitas pessoas talvez me conheçam de lá. Estive lá cerca de 15 anos, também estive no Porto Canal cerca de 3 anos. Portanto, tinhas um programa relacionado com astrologia, era isso? Não, com o tarô, Ai, Susana. com o As tarô, ok, pessoas conhecem mais pelo tarô. ok. Portanto, eu na Rádio Festival tinha um programa que é o Pergunta ao Tarô, depois tinha no Porto Canal o Está Tudo nas Cartas, que era um programa matinal. Estive lá cerca de 3 anos, foram boas experiências, e a astrologia foi sendo um caminho paralelo. Neste momento, eu faço uma união muito grande, entre a astrologia e a psicologia, porque, através da astrologia nós podemos perfeitamente compreender de que forma as pessoas estão integradas na sua família, ou seja, eu vejo uma abordagem muito sistémica, porque é assim que eu vejo a astrologia, de uma forma não tanto para predizer o futuro, embora seja possível, mas mais no ponto de vista sistémico. Portanto, eu tento aliar mais a parte da psicologia, que é a minha base de estudo, e através daí fazer assim enfim, uma espécie de terapia, digamos assim, para ajudar então as pessoas a trabalharem as suas feridas interiores, onde é que estão as exclusões, o que é que está aquilo que a pessoa não quer ver, não é? Há tantas coisas que nós não queremos ver e depois estamos sempre a atrair, então, no fundo, vamos perceber onde é que estão esses padrões de comportamento que trazem sofrimento, que trazem bloqueios, e através da astrologia dá para compreender e desbloquear. Então, é um bocadinho esse o meu trabalho, neste momento, mas também leio cartas de tarot, sim. Pois isso, na astrologia, o que provavelmente deve de acontecer, tanto numa profissão como na outra, de psicologia e de astrologia, é as pessoas têm um problema que as bloqueia na vida, não é? E Uhum. procuram muitas vezes as respostas, mas também não é assim muito bem que as encontram, não é? Porque, ou seja, as respostas estão dentro de nós, como se costuma dizer, não é? Então, pegando no mapa astral, o que é um mapa? O mapa é isso que o nome diz, é um mapa, não é, Susana? Nós, quando nós temos um mapa para ir, e tu conheces bem, não é? Porque às vezes estás sempre a viajar, de vez em quando precisas de um mapa. Então, o mapa vai orientar-nos, vai dizer-nos que se formos por aquela estrada chegamos mais depressa, se formos por outra, se calhar temos uma paisagem mais bonita, mas demoramos mais tempo, por outra temos mais restaurantes e por aí vai, não é? A mesma coisa se passa com o nosso mapa. Nós temos um mapa que nos pode indicar um caminho de crescimento, mas nós temos livre-arbítrio, nós não somos robôs, não é? Nós podemos, através de um mapa, perceber onde é que vão existir algumas tensões ou algumas, digamos assim, ajudas para o nosso caminho, porque nós temos isso sob o aspecto nós chamamos de trígonos ou sextis, que são as questões mais positivas, e as quadraturas ou oposições, que podem ser mais tensas. Mas, na verdade, tem a ver com a forma como cada um interpreta, ou assume, ou aceita, ou integra aquilo que lhe acontece na vida. Então, muitas vezes nós temos que ter um conflito, um problema, para podermos evoluir.
se estivesse sempre tudo bem, não havia evolução, não é? E os Ficávamos mapas sempre no mesmo astrológicos, sítio, não é? os mapas astrológicos então indicam qual é o nosso potencial de crescimento. Efetivamente, as pessoas têm signos que têm qualidades e através desses signos e dessas qualidades e enfim, de todos os aspectos que os planetas fazem entre si, é possível de facto perceber o que é que a pessoa traz e qual é o potencial de crescimento. Porque quando nós lemos um mapa astrológico a uma pessoa adulta, muito provavelmente essa pessoa já, quer dizer, muito provavelmente espera-se que aquela pessoa não seja a pessoa que está no mapa. A pessoa que está no mapa estava assim no dia em que nasceu, com aquele potencial todo, não é? Mas, quando já tem 20, 30, 40, 50 anos, passou já por experiências que com certeza a modificaram. Portanto, há ali quadraturas que se calhar já podem ser riscadas do mapa, já foram ultrapassadas, já foram integradas, e agora aquela quadratura já não é mais uma tensão, mas é sim uma plataforma de apoio para a pessoa estar mais estruturada, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. É engraçado que nós, associamos à astrologia certos mitos e quando, eu não sou especialista, obviamente, não é? Mas admiro muito o trabalho de astrólogos e da Sara em específico, não é por acaso que ela está aqui. E há montes de mitos que normalmente é assim, quando eu me apresento e digo que sou um aquário com ascendente em aquário, e as pessoas dizem, não, não faço ideia o que é um acidente, mas tu acreditas nisso. E é uma das primeiras coisas que se ouve quando se fala da astrologia é, mas tu acreditas nisso? E eu acho Hum, que poucas vezes as pessoas fazem esta pergunta em relação a muitas outras coisas, mas na astrologia toda a gente tropeça nisso. Penso que isso é um dos mitos quase inerente à astrologia, não é? um bocadinho, acho que já foi pior. De certa maneira, as pessoas já vão tendo uma certa abertura para esta linguagem mais astrológica, porque quando se fala da astrologia, nós estamos a falar de energia. E a energia existe, Susana. Claro que podemos falar de alguns estudos da física quântica e por aí, mais, por aí vai, mas na verdade nós nem precisamos disso. Todos nós, por mais céticos que possamos ser, ou podemos ser uma pessoa de facto muito mais mental, mas todos nós sentimos, muitas vezes, quando entramos num lugar, um bem-estar ou um mal-estar. Ou quando estamos junto de uma determinada pessoa, podemos sentir que estamos muito bem ou não, que ficamos com Exato. uma sensação de frio ou de peso. Nós estamos a falar de energia, não é? E a astrologia tem como princípio que tudo que está, tudo que é o macrocosmos, não é? Também existe no microcosmos, ou seja, tudo que se passa lá em cima passa-se também dentro de mim. Estamos todos ligados e tudo está ligado. Portanto, quando se fala da astrologia no sentido de dizer, Saturno, isto ou aquilo, ou Mercúrio, aquilo ou aquilo outro, no fundo nós estamos a falar de uma vibração que pode ressoar em nós, não é? Sabes que os planetas têm um som, Quando e o diz som, vibração, é vibração energética mesmo sim, também, sim, não é? sim, sim, mas também eles têm um som, e que é um som que nós internamente, nós somos água também, de certa forma nós captamos essa vibração através das nossas células, das nossas moléculas, tá? E então nós temos zonas sensíveis, que dá para perceber no nosso mapa astrológico. Zonas sensíveis são pontos onde temos planetas no mapa, que cada vez que acontece qualquer coisa nesses pontos, digamos assim, nós vamos sentir, nós vamos integrar essa energia e depois nós vamos emaná-la de uma forma muito inconsciente e vamos atrair situações, pessoas, desafios, ajudas. Por isso é que é possível dizer que, ora bem, se está com este aspecto, é muito possível que durante esta fase encontre um amor ou acabe uma relação ou qualquer coisa, tá? Mas, em última instância, se a pessoa já estiver a vivenciar aquela energia de uma forma muito integrada, muito aberta, muito resolvida, muito provavelmente não vai ter tantas tensões, não é? Vai ter mais, enfim, o outro aspecto mais, aí sim, espiritual daquela vibração. Porque cada planeta, cada signo, tem mais do que uma vibração, não é? Nós podemos viver há 3 níveis quase para cada há 3 níveis para cada signo, não é? 3 Sim, níveis. Em que 3 nível níveis. estamos? Sim, 3 níveis. Ou seja, falar de caranguejo ou de aquário ou de escorpião, podemos falar de vários níveis dessa energia. A energia mais baixa,
do signo ou a energia mais elevada do signo, não é, Susana? Portanto, Ok. depende do grau de evolução de cada pessoa. As Por pessoas aquário, ascendente aquário, não são todas iguais, de maneira Pois alguma. não? Aliás, uma das histórias que eu vi há pouco tempo de uma pessoa era assim, que tinha nascido, num hospital e que tinha nascido outro rapaz na mesma hora, pelo menos foram registados à mesma hora no mesmo hospital. E ele dizia que não acreditava, porque dizia: "Porque nós não devíamos somos o mais distante, um é água, o outro é vinho", dizia ele. Então dizia que nunca iria acreditar na astrologia. E eu lembro-me de estar uma astróloga precisamente a dizer-lhe essa informação que nos estás a dar agora, que é isso, as pessoas nunca vão ser iguais, não é? Não. Nós vemos, a astrologia, considera que há outras existências, há outras vidas. Então, este mapa que nós trazemos desta existência é o resultado de outras vidas. E nós, nesta existência, vimos trabalhar determinadas situações. Portanto, duas pessoas que nascem à mesma hora, por exemplo, nós temos muitos pais a dizer assim: ah, tenho as minhas filhas, elas são gêmeas, têm diferença de 5 minutos e são totalmente diferentes, não é? Esses 5 minutos já fazem toda a diferença, mas mesmo assim, até tem havido estudos muito interessantes, dizendo que um gêmeo vai viver uma parte do mapa, o outro vai viver outra parte do mapa, então são o oposto, não é? É, Que realmente normalmente. depende do grau de evolução de cada pessoa. Eu posso trabalhar a minha energia aquariana a um nível, e outra pessoa pode trabalhar a energia aquariana a um outro nível, Susana. No entanto, podemos ter um mapa muito parecido, mas podemos ter níveis de evolução diferentes. E Uhum. as nossas escolhas ao longo da vida também vão ditando de que forma nós vamos receber aqueles aspectos que o nosso mapa vai fazer. O que essas duas pessoas que nasceram ao mesmo tempo no hospital podem ter, e têm com certeza, são trânsitos astrológicos iguais, não é? Ou muito idênticos. E isso, a forma como cada um o vai vivenciar, é que vai ser diferente. Para um, ter sei lá, uma incapacidade de assumir um compromisso pode ser uma coisa terrível, e para o outro até é muito bom, porque está livre, não é? Exatamente, exatamente. A forma Então, de encarar as coisas pode também ser, assim, completamente diferente. Olha, eu claro. acho que outro dos mitos que existe muito, mas diz-me tu, relativo à astrologia, é também as pessoas dizerem assim: "Ah, eu sou escorpião", e as pessoas dizem: ou "Ai, eu sou carneiro, ai, que são teimosos". E, uma Sim, das coisas que eu tenho aprendido, e diz-me se estou correta ou não, é, todos os signos têm o seu lado. Eu não quero dizer bom, é o lado luz e o lado sombra, não é? sim, exatamente, lá está. Nós temos vários níveis de cada signo. Mas nós temos que entender que nós, quando vemos um mapa astrológico ou um tema natal, como quisermos chamar, de uma pessoa, nós vamos perceber claramente que ela tem os 12 signos. Nós todos temos escorpião em algum lugar do nosso mapa. Então, naquela área de vida, nós vamos ter uma atitude de escorpião. Pode ser no amor, pode ser na carreira, pode ser na zona da família. Nós temos escorpião em algum lugar. Portanto, quando nós estamos a dizer, escorpião, isso é de facto um mito. Efetivamente, escorpião é um signo que até é fascinante, porque o escorpião é um signo de água, é um signo de água profunda, estagnada, e é em escorpião que todos nós vamos transmutar o que de mais sombrio temos para podermos entrar numa energia sagitariana, que é uma energia de verdade, de busca, de conhecimento, de mestria. Mas para chegarmos lá, nós temos que passar pelas águas estagnadas de escorpião. Onde é que estão os nossos problemas não resolvidos? Onde é que está aquela área de facto obscura que todos temos, não é? Todos temos assim um lado. A energia de escorpião compreende muito bem esse lado. Então, numa forma muitas vezes mal vivida, mal direcionada, numa fase sombria, uma pessoa que tenha um escorpião forte no mapa pode de facto querer usar o seu poder de manipular a emoção das outras pessoas. Eles têm esse poder. Uma pessoa que tem essa forte componente no mapa, tem este poder magnético. E às vezes não são só os signos escorpiões, nós temos que nos lembrar que também há o ascendente em escorpião, a lua em escorpião. A pessoa pode não ser escorpião, mas ter muitos planetas em escorpião. Então, às vezes a pessoa está ali a falar mal de um escorpião e se calhar quando vamos a ver o mapa dessa pessoa, ela tem um componente muito forte dessa energia, não é?
Queres explicar assim de uma forma muito simples o que é isso do ascendente que muita gente não sabe? Uhum. Então, quando nós nascemos, a uma determinada hora, num determinado lugar, isso vai nos dar uma latitude e uma longitude. Então vamos fazer de conta que estamos nessa cidade, no dia em que aquele bebé nasce, e se tivéssemos uma visão parabólica, se pudéssemos ver tudo, não é? Iríamos verificar que Saturno está ali, Júpiter está acolá, o Sol está noutro sítio qualquer, e que na zona que corresponde à área em que nasce o Sol, está também a nascer uma energia, que é um signo. E como esse signo nasce ao mesmo tempo que o bebê, que aquela pessoa vai ter como ascendente essa energia. Pode ser carneiro, pode ser touro, pode ser gêmeos, pode ser uma coisa qualquer. Digamos que o ascendente muda de 2 em 2 horas. É por isso que é muito importante saber a hora. Há pessoas que dizem, eu nasci de manhã. Isso não serve, não é? Não dá para ver de uma forma apurada o mapa natal da pessoa, não é? Não é possível. Mas, portanto, nós vamos ver ali um grau em que aquele signo nasce, e isso vai dar alguma indicação neste tripé da personalidade, se podemos chamar assim, porque no fundo a personalidade é tudo integrado. Mas Sol, a Lua e o ascendente já nos vão dar assim umas fortes indicações da personalidade da pessoa. Então, digamos que o ascendente poderá, para além de muita coisa, querer dizer a forma como nós vamos começar tudo. Como é que eu vou começar, independentemente do meu signo, como é que eu poderei começar tudo na minha vida? Como é que eu vou iniciar um trabalho? Como é que eu vou iniciar uma relação afetiva? Como é que eu vou iniciar qualquer coisa? Muito provavelmente é a forma, as características que estão relacionadas, que estão inerentes àquele signo que está a nascer ao mesmo tempo que eu. Então eu vou começar tudo daquela maneira. Então eu posso ser peixes, que supostamente é um signo muito passivo, mais calmo, mais tranquilo, mas se eu tiver um ascendente em carneiro, eu talvez seja um peixe com muito mais iniciativa, muito mais ousada, muito mais aventureira, muito mais pioneira. Não sei se me estou a fazer entender, Susana. Sim, 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 sim. Então, uma aquariana ascendente aquário, vai ter muito aquário, não é? É muita água aqui, vai meter muita É, água. é mais ar, é um signo de ar, é um signo Isso, que tem muito a ver com as trocas. ia-te Hum, perguntar isso, porque todos os signos estão alocados a um elemento, não é? O que é e, que isso significa? então, usando uma metáfora, é como se usássemos uns óculos de uma determinada cor para ver a mesma realidade. Então, uma pessoa que seja de água vai usar uns óculos com uma cor, vai ver o mundo de uma forma muito mais emocional, mais sensível, muito mais criativa. Uma pessoa de signo ar vai ver com os óculos, vai ter uma realidade, vai ver através de lentes de outra cor, e então vai ver tudo de uma forma muito mais uh, desprendida, muito mais desligada, vai dar muito valor à troca, ao pensamento, à lógica, não é? Portanto, as pessoas de terra vão ter uns outros óculos, então precisam de segurança, precisam de ter estabilidade, precisam de ter estrutura, precisam de saber com o que contam, enquanto que, por exemplo, quem tem ar já não precisa tanto, não é? Então tem a ver com a cor dos óculos com que nós nascemos e com os quais nós vamos ver a realidade. Vemos a vida, não é? A forma como Exatamente. vemos a vida. Eu gostaria também de te perguntar quais são, de uma forma geral, quando as pessoas vão a uma consulta contigo, o que é que elas tentam mais resolver? Que tipo de problemas? Uhum. Ou estão à procura de uma indicação? São mais os problemas amorosos que nos afetam mais? Eu, quando vejo os mapas, primeiro falo eu, efetivamente. Eu primeiro gosto de ser eu a falar, e depois então a pessoa coloca as questões. Claro que as pessoas podem interromper-me sempre que quiserem, mas é muito mais fácil para mim ser eu a falar primeiro, porque assim não sinto que estou a ser de maneira nenhuma influenciada pelo que a pessoa me está a dizer. Eu gosto de saber e de transmitir aquilo que eu estou a ver no mapa astrológico. Até porque muitas vezes, Susana, as pessoas não têm muita consciência daquilo que são. Estão um bocadinho, digamos que estão a viver o mapa de uma forma mais superficial, não estão a usar todo o seu potencial, de maneira alguma. E eu, quando estou a olhar para o mapa, estou a ver esse potencial. Muitas vezes a pessoa não tem noção nenhuma, está muito ao lado, por isso eu prefiro ver o mapa, que é muito mais profundo.
Hum, eu quando falo do mapa, como eu já estava a dizer há bocadinho, eu tento ver de uma forma sistémica, eu tento perceber qual é a origem da pessoa, eu tento explicar que nada acontece por acaso, quando nós nascemos naquela família, com aquela mãe, com aquele pai, aquela mãe mais fria, ou aquele pai ausente, enfim, o que for, aquilo já fazia parte de um plano maior para que a pessoa possa evoluir, hum, nos degraus da sua existência. Um, e quando eu começo a falar nisto, as pessoas começam a sentir de alguma forma essa profundidade e então já não estão tão interessadas, começam a perceber que o facto de não estarem a conseguir aquele relacionamento ou estarem a passar por aquela crise profissional faz parte, hum, Do digamos assim, todo, de um não é? desafio para que ela possa evoluir. Claro que as pessoas depois me colocam algumas questões, mas eu acho que, de uma maneira geral, quando eu acabo uma leitura de um mapa, hum, não, as pessoas não têm assim tantas perguntas quanto isso. Não Pois, têm. pela minha própria experiência, é uma imersão tal que uma pessoa sai dali, É. bem, com tanta informação que de facto não tínhamos antes ou que se calhar não nos apercebíamos. Portanto, é um bocadinho isso, quando tu te começaste a dedicar a isto da astrologia, sentiste que era isso de dar, às pessoas uma forma de elas se conhecerem melhor, é de autoconhecimento também e de desenvolvimento pessoal? Eu acho que sim, eu acho que o mapa é uma das melhores formas que nós temos de nos autoconhecermos, porque já está ali o mapa está ali. Claro que se nós soubermos interpretar muito bem, se não podemos recorrer então a alguém que interprete aqueles símbolos, porque o que é que o mapa tem, ou o tarot, tem símbolos, e os símbolos têm uma conexão muito forte com a alma. É por isso que muitas vezes, por mais céticos que sejamos, quando às vezes acontece uma sincronia, vemos um exemplo, sei lá, uma pena branca ou uma pena preta, ou uma coisa qualquer, aquilo pode mexer connosco. É como se fosse um símbolo para algo muito bom ou muito mau. Nós sabemos que aquele símbolo nos está a dar uma informação que nada tem a ver com o mundo da lógica. Tem a ver com outra coisa que nós não explicamos, mas que nós sentimos. Acho que de alguma forma todos nós já passamos por essa experiência, não é? Uhum. E o mapa é um conjunto de símbolos, e esses símbolos têm um acesso a uma informação que já está em nós, que já está na nossa alma. Lá está, é o nosso potencial, que camada a camada se vai trabalhando para se poder evoluir. Porque o que é que nós pretendemos nesta existência? Ter paz, ter a tranquilidade, ter serenidade, ter uma consciência do todo. É isto que nós queremos. Só que muitas vezes nós achamos que vamos conseguir isso através de um casamento, através do dinheiro, através do trabalho. E, portanto, o mapa é tudo. Nós, quando vemos um mapa astrológico, nós vemos uma roda dividida em 12 lá, fatias, como se fosse uma pizza, e, no fundo, cada área tem o seu interesse, mas todas juntas fazem aquilo que nós somos. Se uma só área não estiver bem, ou se hum, porque basta, tudo está bem, mas uma área não está bem, já há ali um desequilíbrio, não é? Então, quando nós encontramos esse nosso centro e somos capazes, de, independentemente daquilo que acontece extra nós, somos capazes de integrar essa experiência com calma, tranquilidade e sabedoria, então nós estamos num patamar de evolução muito positivo, porque já estamos a compreender que aqui a mensagem é trabalharmos a nós, a partir daí, dessa paz, emanar essa paz e essa tranquilidade para os outros e assim tornar o mundo melhor. Eu não posso ter a ousadia de querer mudar o mundo se eu não me mudar a mim, porque não faz sentido, não é? Exatamente. Não é possível. Eu, se me estiver a mudar a mim e se estiver num nível de consciência em que eu consigo esse equilíbrio e essa tranquilidade, e os outros vão sentir, os outros vão ser afetados por essa vibração. E se toda a gente começar a emanar de alguma forma essa tranquilidade, isso vai passar cá para fora, para, para, aquela, para aquela rua, para aquela cidade, para aquele país, e isso seria o ideal. Então tem havido um trabalho contrário, as pessoas tentam mudar o que está fora. E isso traz, claro, traz problemas, traz intolerância, traz preconceito, traz inflexibilidade, traz desrespeito, porque quem se respeita verdadeiramente a si próprio vai respeitar todos os seres,
todas as pessoas, como elas são, com as suas opiniões, com as suas diferenças. Aliás, esta época de aquário, na qual tanto se fala, o que é que pressupõe? Pressupõe isso, pressupõe a troca. Porque aquilo que eu trago comigo é diferente do que as outras pessoas trazem, mas todas juntas, se nós trocarmos os nossos potenciais, os nossos conhecimentos, as nossas formas de estar, se houver um respeito e uma troca, todos ficamos a ganhar, não é? Porque, repara, tu vais agora fazer um conjunto de entrevistas, não é? Com pessoas de várias áreas de saber. E isso vai ser muito interessante, porque as pessoas vão ter acesso a esta troca. Aquela pessoa é uma excelente jornalista, então ela traz-nos algo espetacular, aquela astróloga traz-nos outras informações, aquela pessoa ligada à nutrição traz-nos outras informações, e todas estas informações juntas podem permitir que eu cresça, não é? Sim, a ideia é essa, porque nós aprendemos sempre todos uns com os outros, não é? Foi Exato. interessante tu falares de paz, porque precisamente neste momento vivemos uma coisa que não é muito pacífica, uma altura, já de caminho vai fazer um ano que vivemos uma altura muito turbulenta, em que parece que nos foram retirados todas as nossas liberdades e direitos, não é? E continuamos aqui. E, eu gostava que falasses um bocadinho disso. Como é que, no campo da astrologia, eu não gosto de fazer futurismo, não é? Porque lá está, há tantas condicionantes que podem acontecer pelo meio que a gente não sabe e a mãe natureza é que manda em tanta coisa. Mas como é que vocês astrólogos veem este ano de 2021? Uhum. Então, a pandemia, de alguma maneira, quem estuda e quem percebe astrologia já sabia há muitos anos que algo de diferente e de impactante iria acontecer em 2020, por causa, enfim, de muitas conjunções que tivemos em Capricórnio, que não vale a pena estar agora aqui a explicar, porque é uma linguagem bastante mais técnica, e ainda estamos nas reminiscências desse impacto, digamos assim. O que é que isto significa? Antes de mais, lá está, nada acontece por acaso e quando em termos globais toda a humanidade está a sentir algo, quer dizer que está a haver um chamamento para que haja uma transformação. Lá está aquilo que eu estava a dizer há pouco, cada um internamente se compreender o que esta transformação na sua vida trouxe de bom, o que é que mostrou, o que é que nós tínhamos em excesso, não é? Onde cada um faz esta meditação e esta introspecção, vai chegar à conclusão que, de facto, se calhar havia excessos numa determinada área ou havia falta noutra área, e se houver esse trabalho interior, então nós começamos a compreender que se calhar esta lição ou esta experiência, isto é uma experiência como outra qualquer, não é? De certa maneira pode ser algo bastante positivo no futuro, porque as pessoas são obrigadas a reinventarem-se, a reestruturarem-se, a olharem para o amor de outra maneira, a olharem para o que é estar sozinho de outra maneira, a darem valor a coisas que se calhar não davam. Portanto, até que ponto isto é assim tão negro? Se calhar não é. Agora, claro que o problema, eu costumo dizer muitas vezes isto, o problema não é o problema é a forma como nós encaramos o problema, não é? Porque para muitas pessoas a pandemia tem sido algo extraordinário. A pessoa pôde finalmente parar, a pessoa começou a ter contacto com outras, enfim, outras experiências que até ali não tinha estado, não tinha dado atenção suficiente. Então é assim tão mau. Claro que depois outras têm falências, outras são despedidas, mas essas pessoas tinham que passar por essa experiência. Lá está, se nós fôssemos olhar para o mapa dessas pessoas, com certeza iríamos ver lá uma tensão muito forte. Agora, o que é que nós vamos fazer com essa tensão? A que nível nós vamos vibrar com essa experiência? Vamos estar sempre chateados? Vamos estar sempre irritados? Vamos estar sempre a culpar os outros e o mundo? Ou vamos fazer algo com isso? Não é? Como aquela velha história. Vamos pegar nas pedras e atirar aos outros? Ou vamos fazer uma escadinha para poder pular o muro? O que é que vamos fazer? Não é? Depende muito da forma como encaramos as coisas. Agora, este ano, ainda não sendo um ano tão tenso, astrologicamente falando, não deixa de ser um ano ainda com algumas tensões. Nós ainda vamos ter aqui algumas quadraturas interessantes. Olha, uma é já depois da manhã. Ah, é? Vamos ter uma quadratura Júpiter-Urano. O que é que significa em termos? Olha, eu acho que quando engloba Júpiter nunca é assim tão negro, mas e Urano é sempre algo meio inesperado.
Então, nós estamos a falar aqui de energias que pedem, portanto, nós temos que entender o que é que significa a linguagem de cada planeta. Urano pede, é uma energia que tem muito a ver com os cortes, com as transformações, com o pensar fora da caixa, com tudo que é a liberdade. Então, quando nós temos trânsitos de Urano, por exemplo, no nosso mapa individual há um trânsito de Urano, nós vamos ser levados a questionar até que ponto estamos a viver em liberdade e em verdade, porque Urano pede verdade. Então, se eu estiver muito amarrado a uma determinada circunstância, num trânsito de Urano, eu posso sentir que há um corte com essa circunstância, mas assim muito repentino, e isso pode deixar a pessoa chocada. Mas mais tarde a pessoa vai verificar que foi melhor assim, certo? Ok. Então, quando há um trânsito de Urano e que afeta toda a gente, nós estamos a falar de coisas assim mais sociais, às vezes elas podem não ser sentidas de imediato, elas acontecem e mais tarde é que se toma consciência. Então, nós estamos a falar de Urano, que fala então destas transformações, desta libertação, pensar fora da caixa, ter que nos readaptar, né? A necessidade de readaptação, e Júpiter, que fala de fé, de valores, crenças, filosofias de vida. Então, quando nós temos aqui um aspecto entre estas duas linguagens, é como se, metaforicamente, o universo estivesse a dizer: ora, muito bem, estamos aqui perante a possibilidade de transformar, reajustar, readaptar, cortar, até com velhas crenças, velhas filosofias de vida, velhas, enfim, fés, porque às vezes aquela fé muito fundamentalista também não é benéfica. Há um reajuste em tudo isto. Então, vamos ver de que forma é que isto se vai. Mas pronto, eu diria que este nem é o mais tenso. Nós vamos ter também 3 aspectos tensos, vamos ter 3 quadraturas entre Saturno e Urano. Ao longo dos. Um é no dia do Natal, e eu até tenho aqui as datas. Portanto, onde é que eu escrevi? Onde é que eu escrevi? Olha, temos. Tenho a ideia que escrevi isto para te dizer. Portanto, temos a 17 de fevereiro, 14 de junho e 24 de dezembro. Temos aqui algumas tensões nestas datas, quer dizer, tensões astrologicamente falando de uma forma global, porque depois, se nós formos a ver o mapa individual de cada um, pode até ser um ano espetacular, muito benéfico, não é? Por Sim, exemplo, e essas 2025. tensões também, à partida, trazem sempre coisas benéficas. São duras porque representam cortes com coisas que nós estamos Muitas habituados, vezes não é? repentinos, Sim, repentinos. sim. Mas o universo quer o nosso maior bem. Só nos é retirado aquilo que já não nos faz falta. Ou, às vezes, também é-nos retirado alguma coisa que até sentimos que nos faz falta. Ou, por exemplo, podia estar aqui alguém a questionar-se: e quando morre alguém, quer dizer, morre um familiar, é-me retirado, não é? Exato. Sim, mas nós temos que entender que quando alguém morre, por exemplo, quando nós temos uma pessoa querida que parte para outra dimensão, nós temos que compreender que esse acontecimento não mexe só com o mapa de uma pessoa. Pois. Essa partida vai mexer com toda a família à volta e com amigos, e então se calhar não é um acaso, não é? E depois já o próprio plano individual daquele ser, que se calhar tinha mesmo que partir mais cedo, não é? Mas a pessoa sente que aquilo lhe é retirado. E de facto é uma dor muito profunda, mas sempre com possibilidade da pessoa se transmutar e se reerguer, embora de uma forma diferente. Porque sempre Sim, que há uma perda muito grande, seja ela qual for, nós também morremos um pouco. Só que nós também temos que compreender que, a par de tudo o que é a perda e a morte, há também a vida. Elas o andam de mãos renascer, não dadas. é? E o renascer. O E renascer, e como exatamente. se costuma dizer, a morte faz parte da vida. É assim, é uma das verdades Que inabaláveis, levante mas o não é? dedo, não é? Que levante o dedo uma pessoa que nunca tenha tido, vamos lá, uma pessoa com mais de, se for Sim, uma pessoa de 5 anos, se calhar nunca teve, mas um adulto que nunca tenha passado que por já uma tenha perda, tido essa toda a dor, gente. sim. A perda bate à porta de todos nós, Susana, mas os ganhos e a evolução também bate. Agora, nós temos que abrir a mente e o coração sempre para novas experiências, não nos fecharmos num ciclo de tristeza, nem de portanto, nos penalizarmos de culpa ou estarmos numa postura de vítima.
não faz sentido. Ou o contrário, estarmos sempre a agredir o outro porque achamos que o outro é que tem culpa, isso também traz sofrimento. Uhum. Este é o jogo no qual nós devemos evitar entrar. Mas quando entramos, nós temos a possibilidade de tomar consciência disso e sair dessa situação, não é? Uhum. Então, eu gostaria que, até porque tu abordas as coisas de uma forma diferente e por isso é que te convidei, porque eu acho que a psicologia, ajuda sempre muito nas análises que tu fazes. E penso que não estou a dizer mentira nenhuma, não é? Não, é Como é que verdade. a psicologia te ajuda, neste campo, a falar de uma forma em que as pessoas até possam assimilar melhor as coisas que tens para lhes dizer? Psicologicamente, as pessoas estão muito afetadas Uhum. e entramos às vezes num ciclo de vitimização. Porque é que isto nos está a acontecer? Porque é que isto me está a acontecer? O que é que achas que se pode dizer a essas pessoas, que será um bocadinho já frisar o que acabamos de dizer, que é, ou melhor, a pergunta é mais esta: nós, humanos, estamos habituados a não ceder facilmente à mudança, não é? Nós fazemos uma resistência enorme à mudança. Isto na psicologia é explicado como? Porquê? Porquê é que nós somos assim tão resistentes a estas mudanças? Eh, Quer dizer, na realidade, o ser humano aguenta as mudanças melhor do que qualquer outro animal. É isso que há uma definição de inteligência que quer dizer isso. Inteligência é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos à mudança. Todo o ser humano tem essa capacidade. E nós, quando às vezes qualquer pessoa que veja um documentário das pessoas que passaram por situações extremas, verificam que afinal de contas essa pessoa tem sempre mais força do que aquilo que imaginava no início. E todos nós temos isso em nós. Nós sempre sabemos mais do que aquilo que imaginamos, nós sempre temos mais força do que aquilo que pensamos. Sempre é assim. Mas muitas vezes nós somos levados a acreditar que não. Porque, no fundo, o que é que nos leva a ter resistência à mudança? É o medo. É o medo de falhar, é o medo de não conseguirmos, é o medo de perdermos. É só por isso, não é? Mas, na verdade, estavas a dizer há pouquinho que as pessoas perguntam muito porquê que isto está a acontecer, porquê, porquê, porquê. Talvez a pergunta não seja essa. A pergunta talvez seja para quê, não é? Para quê que eu estou a passar por esta circunstância? Para quê que porque é que eu nasci? Repara, ó Susana, nós todos nascemos numa fase em que isto ia acontecer. Mas se nós pensarmos, os nossos avós também passaram por circunstâncias que também os levaram a questionar-se, mas porquê ou para quê que todas as gerações passam por circunstâncias, todas. A nossa que ainda não estava habituada a passar por algo assim, mas todas passam. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Lidar com a inteligência, lá está, lidar com a inteligência para nos podermos adaptar. Tudo bem, vamos ter menos dinheiro, certo, mas se nós formos a ver, se calhar também estávamos a gastar dinheiro que não fazia sentido e se calhar agora vamos perceber isso. Se calhar agora vamos perceber que temos muita roupa. Se calhar agora vamos perceber que temos comida no frigorífico que tanta gente não tem. Há pequenas coisas que nós temos em excesso e que milhões de pessoas não têm. Não têm mesmo. E então nós temos que tomar consciência disso e ser gratos, não é? Eu no outro dia estava a ler uma história de uma senhora de muita idade, que teve 3 anos numa cave escondida. Ela era judia, portanto, Ah, estava fugida. Quer dizer, nós temos que estar na nossa casa fechados umas semanas ou uns meses, com possibilidade de ver televisão, com possibilidade de tomar banho de água quente, com possibilidade de comer. Quer sim, dizer, sendo circunstâncias diferentes, as guerras também marcaram gerações e claro, as privações que eles tiveram foram muito maiores e sem comparação nenhuma, acho que nós estamos a ter, é um facto, é um facto. é isso. Portanto, nós temos é que encarar com leveza na medida do possível, e com um entendimento de que às vezes nós temos que talvez ser espectadores dessa realidade, olhar um bocadinho por cima e pensar assim: ora bem, apesar de tudo, eu tenho o básico, não é? A maior parte de nós tem o básico. Algumas pessoas vão passar por falências, algumas pessoas vão passar por despedimentos, algumas pessoas vão passar por divórcios, porque entretanto estão muito tempo com o seu marido ou com a sua esposa e percebem que afinal são dois estranhos dentro da mesma casa, mas outros reinventam-se. E mesmo estes que têm estas perdas vão se reinventar, vão arranjar um outro trabalho, afinal de contas aquela empresa não estava assim tão bem e foi um alívio. Só que
informações de que afinal isto foi o melhor, só virão talvez daqui a 1 ano ou 2. A pessoa que vai olhar para trás e dizer assim: afinal de contas, aquela pandemia foi a melhor coisa que me aconteceu. Muitas pessoas vão dizer isto. Eu costumo dizer do meu primeiro, do do meu primeiro despedimento, que foi de um jornal onde eu trabalhava. Na altura parecia assim o fim do mundo, virmos todos para o desemprego e de facto, outras portas se abrem, não é? Penso que o que estamos a viver hoje, acho que já se transforma num cansaço, porque acho que nunca esperaríamos que de caminho estamos a fazer um ano disto, que se prolongasse tanto no tempo. No campo da astrologia, percebi que este ano vai haver muitas mudanças a nível política mundial, diziam, Uhum. e que lá está, ou seja, começa a haver a mudança, muitas vezes, virá do povo, das pessoas. E nós estamos a assistir ao surgimento de partidos políticos que achávamos que nunca iam voltar ao poder, e estamos a viver realmente uns tempos assim muito conturbados em que as pessoas, não tendo fé numa coisa, se vão agarrar quase desesperadamente a outra. E eu queria ver, contigo se há pouco tempo até estive a ouvir um podcast sobre isso, que era precisamente que vai ser um ano de revoluções. E então, Uhum. em que medida esta insatisfação, de facto, pode, até um dia, as pessoas realmente revoltarem-se e dizerem: "Não, eu quero ter o controle da minha vida, ok, eu já aprendi e afinal, de facto, eu não estava a viver de uma forma correta. Era o Estado que Uhum. cuidava de mim e nós somos todos o Estado. E se calhar temos É. que mudar muita coisa aqui." Mas a nível astrológico, eu sei que vocês têm falado e que há muito essa noção de que vai ser um ano turbulento a nível de mudanças sociais também, não é? Uhum. É. São os tais, nós vamos ter, portanto, agora vamos ter uma quadratura Júpiter-Urano, depois vamos ter 3 quadraturas Saturno-Urano, portanto, Urano sempre aqui eh, misturado. Porquê? Porque Urano fala precisamente destas revoluções sociais. Urano rege o signo de Aquário, e Aquário tem muito a ver com a sociedade, com a igualdade, com a fraternidade, com os direitos humanos, e, portanto, como estamos aqui a ter aspectos a Urano, significa que está na hora de haver uma transformação. E muitas vezes as transformações, pronto, infelizmente, mas depois, se calhar até mais tarde, até percebemos que não é assim tão infelizmente quanto isso, pode trazer muitas revoluções, muitas rebeliões, uma sensação de que há um contra em tudo. Há sempre alguém do contra, há sempre alguém rebelde, há sempre alguém. Mas muitas vezes são estas vozes contestatárias que fazem com que as coisas de facto mudem, porque são estas revoltas, estes conflitos que põem o dedo na ferida, não é? E é isso que vai acontecer. Agora, portanto, 2020 foi um ano de choque, as pessoas Uhum. sentiram que alguma coisa estava profundamente errada e que tem que haver uma mudança, e agora este ano vamos começar a pôr os dedos na ferida para que possa haver então a tal revolução. Para chegarmos a 2025, que é um ano cheio de trígonos e sextis, 2025. Faltam 4 mas para anos, Sara. chegarmos a isso, eu não estou a dizer que vão ser 4 anos maus, não é? Eu não estou a dizer isso. Mas para chegarmos a um ano em que o céu, não é? Em que o universo nos brinda com tantos aspectos tão fluidos, tão harmoniosos, quer dizer que alguma coisa tem que ser feita para que estes aspectos possam ser vividos no seu potencial máximo. Uhum, E é isso que estamos a fazer agora, uhum, não é? uhum. Estamos a reverter algumas situações para que possamos viver o potencial máximo da harmonia. Que é óbvio que todas as grandes mudanças têm que ser lentas, não é? Senão Exatamente, não há exatamente, mudança, não há mudança exatamente. Muitas verdadeira. vezes nós queremos as coisas para ontem e elas têm o seu tempo, não é? Como tudo, como E tudo. nós temos o nosso tempo interior, Também. Susana. Temos o nosso tempo interior para amar, para perdoar, para aceitar, para estudar, para mudar de trabalho. Quantas vezes nós sabemos na nossa mente que não queremos aquele trabalho, que estamos infelizes ali, que estamos super deprimidos, detestamos o ambiente, mas o nosso ser interior ainda tem medo. Então a pessoa não muda. E está ali 1 ano, ou 2, ou 3, ou 10, não E sei. muitas vezes não muda, voltamos ao início da conversa, porque não conhece as suas potencialidades, não é? Porque não conhece o Porque seu acha potencial. porque acha que não consegue melhor que aquilo. E 99,9% das vezes consegue, e essa mudança é sempre para melhor, não é?
Eu acho que sim. Há uma coisa muito interessante, não sei se já viste na Netflix o documentário da Brené Brown, que é sobre a vulnerabilidade, que é um estudo que ela faz. Não, ainda não É vi. é muito interessante tenho a certeza que vais gostar. E que ela fala lá numa parte sobre a vulnerabilidade, em como as pessoas têm resistência em se mostrarem vulneráveis e como isso é importante para nós evoluirmos em É, tudo, desde as certo. relações amorosas, familiares, ao trabalho, porque se nós não tivermos ideias e não dissermos ideias estúpidas, nunca vamos chegar às ideias que são milionárias. E então nós temos que mostrar isso da vulnerabilidade, é muito engraçado. E então ela fala da parte da alegria, por exemplo, do que é que nos pode tirar a alegria, e acho que há ali uma parte em que ela diz mesmo que as pessoas que lidavam melhor com tudo isto e com todas as mudanças eram aquelas que acordavam de manhã ou à noite ou uma parte do dia faziam um exercício de gratidão. Ou seja, que se Exatamente. sentiam gratas pelo que tinham. E então dizia: toda a gente tem que fazer isto, diariamente, e aí vão Uhum. perceber as coisas boas que têm, mesmo naquele dia em que tudo corre mal, em que tudo é uma chatice, o dia, a semana. Se nós começarmos a ver o que é que temos de bom à volta e que tanta gente não tem, começamos a encarar as coisas de forma diferente, não é? Não sei se concordas. Sim, sim. Sim, olha, eu nas minhas, consultas, sugiro sempre às pessoas que antes de adormecer, agradeçam no mínimo 3 coisas que valeram a pena nesse dia, que foram mesmo boas ou que tomamos consciência que nós temos e que mais ninguém tem. Pode ser pura e simplesmente o facto de, ter tido a possibilidade de estar sentada no sofá quentinho a ver televisão. Pode ser isso, pode ser outra coisa qualquer, não é? Mas 3 coisas. E quando nós fazemos este exercício de agradecer apenas por 3 coisas, nós percebemos que afinal há mais na lista, Uhum, certo? E exato. de manhã, eu costumo fazer isto e também digo aos clientes para fazer, antes de pôr os pezinhos no chão, eu já estou a agradecer as bênçãos que já estão no caminho. Eu ainda não sei quais são, mas que já estão no meu caminho. Eu já agradeço também. Portanto, de noite, aquilo que aconteceu durante o dia e de Uhum. manhã, aquilo que está por vir, certo? Isto, de facto, começa a mudar a nível fisiológico até, porque nós vamos a nível neuronal mudar ali umas estradas e quando nós começamos a agradecer, algo acontece realmente a nível neurológico. É mesmo verdade, há estudos sobre isso e eu aconselho Isso é realmente muito interessante. qualquer pessoa que nos esteja a ver, se puder fazer isto, é tão simples, não é? Depois, para algumas pessoas, eu ainda digo, se sentirem, é uma coisa também muito rápida, que é abraçarem-se de manhã, não é? Apenas isto, a pessoa abraça-se, assim um bocadinho, e depois Fazer abre exercício. os braços. É só, a pessoa abraça-se e abre os braços. Porque vai abrir toda esta zona do coração, que é uma zona que, energeticamente falando, tem muito a ver com o amor, e o dar e o receber. Então, quanto mais nós temos esta zona aberta, mais estamos aptos a encarar a vida de frente e com leveza e com abertura e dar e receber. Quanto mais nós estamos fechados, enfim, não conseguimos olhar para a frente porque estamos fechados, não é? Se eu estiver assim, não consigo olhar para a frente, tenho que fazer um esforço maior. Fico com dores aqui na E zona todo um peso, não cervical. é? É todo um peso. Olha, sabes que na filosofia do yoga nós acreditamos que toda esta zona da cintura escapular tem muito a ver com o psiquismo. Então é uma zona que Ok. deve ser trabalhada. Os ombros, toda esta zona aqui aberta. Quanto mais aberta está, mais flexível está, mais o nosso psiquismo está preparado para lidar com qualquer desafio. Então lá está a velha história. Não vemos os problemas, mas vemos as soluções para aqueles problemas. Não é? Muito Ok, bem. foram o pneu. Muito bem. E agora? Vou chorar? Não. Vou mudar o pneu. Vou ser prática. Ou chama o seguro para vir, Não, para não para vamos ajudar o menino. estragar o nosso dia por causa disso. Porque Sim, se sim, sim. calhar, muito provavelmente, não sabemos, é uma hipótese, aquele furo no pneu aqui salvou uma vida ali. Nunca Pois, saberemos. nunca saberemos, é um facto. E, eu também gostaria, que nos falasses um bocadinho, ficou ali para trás, eu depois até escrevi aqui que era para porque nós somos as 2 assim, damos voltas Falamos à muito, não é? conversa e falamos muito de muita coisa, gostamos imenso de falar, mas eu gostava, porque nós falamos dos signos e depois tu falaste de alguns planetas.
E eu gostava que se calhar falasses da característica de alguns dos planetas, para quem também não entende nada disto, para perceber em como é que eles podem influenciar. Por exemplo, fala-se muito de Saturno, que é sempre uma coisa muito má, mas eu sei que não é, não é? Porque ele há de ter coisas boas como coisas más, não é? Olha, vamos pôr as coisas nestes termos. Se eu tenho um trânsito afetivo, digamos assim, que é favorável às questões afetivas, mas eu não tenho ali um aspecto favorável de Saturno, vai ser um flerte, não vai ter raiz. Ficou Saturno, explicado. Saturno dá-nos a raiz, dá-nos a estrutura. Por isso, Saturno não é negativo. Saturno é um planeta que nos fala, ou seja, ele é aquilo que nos faz vibrar em nós a Uhum, possibilidade de termos estrutura, de ok. termos uma raiz, de termos um limite, porque não temos limites, não temos raízes, andamos sempre a voar. E quem voa muito não constrói nada. Pousa aqui, pousa ali, certo? Então, o Saturno dá-nos a possibilidade de termos estrutura. Claro que, muitas vezes, um trânsito de Saturno, se a pessoa estiver muito, enfim, muito longe do seu propósito, quando tem um trânsito de Saturno enfim, a um planeta pessoal, que pode ser o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, pode sentir isso no seu dia a dia de uma forma, portanto, pode sentir como uma grande restrição, certo? Uma restrição a nível do amor, uma restrição a nível do dinheiro, uma restrição na comunicação, enfim, o que for. E a pessoa sente isso como desagradável. Só que Saturno, planeta do karma e das lições, vai mostrar qualquer coisa. E depois dele sair desse aspecto, geralmente ele traz assim uma bênção qualquer também. Portanto, ele dá assim um puxãozinho de orelhas, mas também dá um docinho no fim. E Pode ser aliás, assim pela fala-se mesa. de uma outra coisa, desculpa, fala-se de uma outra coisa que é o regresso de Saturno. O que é que isso Uhum. significa? Ora bem, o retorno de Saturno. Então, no sistema solar, os planetas demoram determinado tempo a dar a volta ao sistema solar, digamos assim. Nós sabemos que o Sol demora, desculpa, a Terra demora um ano, portanto, o que nós dizemos 365 dias a dar a volta ao Sol. Pois Uhum, Saturno demora cerca de 30 anos. Então, quando nós olhamos para o nosso mapa astrológico, nós vamos ver onde é que está Saturno. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que nasce hoje tem Saturno uhum, em Aquário, ok. no, em Aquário. Ela só vai voltar a ter Saturno naquele grau em Aquário daqui a 30 anos, mais ou menos, 29, 30 anos, depende depois de alguns aspectos. E isso é o retorno de Saturno. Quer dizer que quando Saturno retorna àquele ponto, aquela pessoa, que na altura terá cerca de 30 anos, está com tendência a sofrer algumas transformações interiores, porque ela vai ser obrigada, o universo vai quase que obrigar a pessoa a ter maior responsabilidade. É o que Saturno pede. Então, muitas pessoas com esta idade casam, ou têm um filho, ou Não tem vão emprego. ou mudam de trabalho, ou têm que mudar de país, ou compram uma casa e depois têm que a pagar. Portanto, Então, é uma coisa de Saturno, cisão, há uma cisão quase sempre, e um pode não haver. renascimento. Sim, muitas vezes muitas pessoas sentem aqui que há uma espécie de perda, mas no fundo há uma possibilidade de se ter maior responsabilidade, porque, por exemplo, para muitas pessoas pode ser o nascimento de um filho, isso não é mau, mas Uhum, traz responsabilidade. A pessoa ok, agora não pode sair tanto à noite, tem que juntar mais o dinheiro, tem que ter mais cuidado com as decisões que ok, toma, certo? Portanto, há maior certo. responsabilidade. É isso que Saturno pede. E depois, hum, claro que há aquelas crises relacionadas com Saturno, que são as quadraturas, porque Saturno demora 30 anos a chegar ao seu retorno, ao seu ponto inicial, não é? No mapa, que nunca é inicial, porque eu acredito que as coisas são espiraladas, não é? Nós não estamos às voltas, nós estamos a ascender numa forma espiral. Então, quando alguma coisa acontece neste ponto, eu sinto aqui, mas já estou acima desse grau, não é? De grau, não é? Estou a Uhum. subir um grau, ou dois, ou três. Então, 7 anos depois daquele bebê nascer, portanto, daqui a 7 anos, uma criança que tenha nascido hoje vai ter aqui a primeira quadratura de Saturno. Portanto, Saturno vai estar, vai, desculpa, daqui a
sim, puxa, agora até me bloqueou, mais ou menos aos 7 anos, vai ter aqui uma tensão, há aqui uma transformação interior, ok? Ela Ok. vai se desligar um bocadinho da sua esfera materna para passar à sua esfera paterna, digamos assim, tá? Tá. Depois vai ter aos 15 anos, depois vai ter, sei lá que idade, e até chegar aos 30 anos. E depois, assim vai até chegar aos 60 anos. Há um segundo retorno de Saturno e depois há os felizardos que apanham ainda um terceiro retorno de Saturno, que é aos 90 anos. Aos 90, uau! Então, há pessoas que têm Sim, 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 3 mas, retornos de Saturno. sim, estou a imaginar isso, que tipo de mudanças, se traz a uma pessoa com Aí, 90 anos, não é? Que tipo hum, de não, porque, portanto, o primeiro retorno de Saturno, lá está uns níveis, por isso é que eu estou a falar em ok, numa evolução espiralada, não é? ok, O primeiro retorno de Saturno é muito prático, tem muito a ver com a parte da matéria, não é? Vamos andando, andando, andando. Quando chegamos aos 90 anos, tem muito a ver com a parte espiritual. O que é que eu ok. fiz? Fui responsável pela minha vida? Eu tomei conta da minha vida? Eu tomei as decisões por mim ou pelos outros? Eu construí alguma coisa ou destruí? Estas são as questões, não é? São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, não é? Aliás, Lá está, vamos avançando na vida. mesmo grau, mas de grau diferente, não é? Exatamente, exatamente. É isso. Mas sim, há esse mito em torno do retorno de Saturno, mas, enfim, Mas é é o dizer, planeta não mais é? mal amado ou, qual é o mais bem amado então? Ora bem, é tudo muito relativo, porque teoricamente Júpiter é bem amado, Ah, é ok. um benfeitor, é um anjinho, é tudo em grande, mas quando alguma coisa está mal e Júpiter se junta à festa, esse pequenino mal aumenta, não é? Ele exacerba tudo. Portanto, o que é bom e mau é muito relativo. O que hoje, era aí que eu queria chegar. O que hoje parece mau, amanhã nós podemos verificar que foi uma bênção. Mas também é ao Uhum. contrário. O que hoje parece muito bom, nós amanhã podemos verificar que afinal foi um presente envenenado. Então é tudo muito relativo. É por isso que é muito importante hum, nós termos uma capacidade de olhar para as coisas e nos transcendermos com essas experiências sem estar a achar que aquilo é muito bom, que aquilo é muito mau. Isso são as emoções que nos trazem os acontecimentos, não é? Se de repente me sai hoje o Euromilhões, eu posso até achar que é muito bom, porque traz uma emoção assim, mas se calhar, daqui a um tempo, eu vou verificar alto, se calhar aquilo que eu achei que era tão bom só me trouxe problemas, Ok. não é? Tudo na vida tem a ver com as expectativas, não é? E depois com o que nós fazemos com o que nos é dado, não Exato, é? é isso. Só para terminarmos, a nível então de planetas e de conjunções e dessas festas que falas para este ano, além dessas datas que nos deste, ou essas datas já são as tais festas intraplanetárias que Aqui nestas afetam? alturas há sempre qualquer coisinha que se pode manifestar, não quer dizer que seja nesse dia exato, mas por essa altura, por essa ocasião. Eu escrevi aqui então esta quadratura que vamos ter de Júpiter e de Urano, que portanto tem muito a ver com o mundo então das ideias, do que é a liberdade, do que é que se tem que fazer para mudar as estruturas, do que as nossas filosofias de vida, tem muito a ver com isso. Depois, no mapa pessoal de cada um, pode ser: será que quero este curso? Será que continuo a acreditar em Deus? Será que afinal já não vou fazer esta viagem? Não é? Pode ser no mapa pessoal de cada um. Enfim. Depois temos então 3 vezes uma quadratura de Saturno a Urano. Porquê 3 vezes? Porque a Terra anda mais depressa que Saturno e que Urano. Portanto, quem está na Terra a olhar para o céu, a determinada altura parece que Saturno está a andar para trás. É um movimento retrógrado. Não está a andar Ok. para trás, obviamente. A Terra é que o ultrapassou e quem está aqui na Terra parece que aquele objeto está a ficar lá atrás, mas não está, não é? Então, tendo em conta isso, a sensação que vamos ter é que Saturno faz 3 vezes uma quadratura a Urano. E, no fundo, é o universo a dizer, na sua sabedoria, que temos 3 oportunidades aqui para mudar estas velhas estruturas, e isto é sempre feito com tensão, não é? Porque o Urano pede o novo,
pede inovação, que se pense fora da caixa, uma reestruturação assim rápida, e Saturno não, diz alto, temos aqui estas velhas estruturas que nós vamos largar assim tão facilmente, eu estou habituada a isto, eu quero agarrar-me a isto porque isto me traz segurança. Já por outro lado, o Urano diz: não, não, sai disso, vamos, mas é atirar-nos pelo abismo, vamos ter este salto de fé. Portanto, e isto a nível político, enfim, social, pode trazer de facto tensões, não é? Entre o novo e o velho. É como se puséssemos de repente um adolescente e o avô velhinho num quarto durante uma semana. O que é que ia Hum. dar dali? Não é? O que é que iria acontecer ali naquele relacionamento? Estás a ver? Depois, portanto, vamos ter aqui também Mercúrio retrógrado, vamos ter aqui, mas isso, enfim, nós já sabemos que Mercúrio fica retrógrado cerca de 3 vezes por ano. E isso o Vamos que é que ter significa, para quem não sabe? Porque também é uma coisa que se Mercúrio diz muito, não é? "Ai, Mercúrio muito, está muito. retrógrado, os aparelhos, Mercúrio tem muito. os aparelhos variaram todos, Sim, Mercúrio está retrógrado". Não apanhar Mercúrio com todas estas coisas. é verdade. Mercúrio tem muito a ver com o pensamento, tem muito a ver com a comunicação e, portanto, se ele está a andar para trás, ficticiamente, mas nós temos que olhar a Terra, a astrologia é geocêntrica, é como se fosse tudo acontecesse a partir daqui. Aquilo que eu vejo do céu é o que está a acontecer, então parece, lá está, que Mercúrio está a andar para trás. E quando assim é uma boa altura para nós resolvermos assuntos do passado. Revermos alguma coisa, reencontrarmos alguém, reescrevermos qualquer coisa. Então, tudo que é o fazer de novo, o ver melhor, é espetacular, é muito bom. Mas, quando queremos começar alguma coisa nova, energeticamente não é a melhor altura, porque temos o planeta da comunicação, da inovação, não é? De todos os aparelhos mecânicos e elétricos andar para trás. É natural que comprar um carro nesta altura, energeticamente, abre uma possibilidade de termos mais problemas com esse aparelho ou com essa transação, sabes? Então, vamos ter aqui um aspecto em abril, sobretudo nos últimos 10 dias de abril, nós vamos ter aqui o que se chama um stellium em astrologia, que quer dizer que de repente está ali um conjunto de planetas próximos uns dos outros, no mesmo signo ou em 2 signos diferentes, mas eles estão ali todos juntos, em massa. E esse stellium geralmente traz, é como se houvesse necessidade de olhar para aquele signo, e quando digo este signo, que neste caso é touro, para as energias de touro. E touro é um signo que é fixo, é o signo mais fixo do zodíaco, a energia taurina não gosta de mudanças, gostam de tudo igual na sua estrutura, tudo muito previsível. Se é para ficar assim para sempre, que seja, não há problema nenhum, desde que eu saiba com o que contar. Não é? Esta é uma energia taurina. O que acontece é que nós temos lá Urano, desde há 3 anos para cá. O que significa que Urano, que é um planeta, como eu já falei aqui, que quer revolução, que quer reestrutura, a passear em touro, mexe de facto com estas ideias rígidas e com estas estruturas rígidas. E Urano fica num signo durante 7 anos. Portanto, já está lá há 3, temos aqui ainda um período de tempo para trabalhar estas estruturas rígidas e fixas. E nós vamos lá ter um stellium em touro, que nos pede de facto para abandonarmos o antigo, o rígido, para não sermos tão possessivos, não é? E depois vamos ter aqui um aspecto, então, também a 28 de junho, de 28 de junho a 5 de julho, vamos ter uma quadratura então de Saturno a Urano, que também vai mexer com Marte e com Vênus, portanto vai mexer muito com a nossa forma de agir, com os nossos dinheiros, porque Vênus também tem muito a ver com o dinheiro e com o amor. Vamos também ter um stellium em Capricórnio, que é o tal conjunto de planetas, que é naquela altura de Natal que eu falei, que apanha ali o dia de Natal, precisamente, Ok. que é um stellium em Capricórnio, que apanha Plutão, apanha Marte, Vênus e Mercúrio, que vão fazer uma quadratura a Saturno e a Urano, ainda para mais tem ali um eclipse em Sagitário, portanto, é mesmo o universo a dizer que não dá mais para fazer de conta. Os seres humanos mudam a bem ou a mal, não há como. Então nós só temos que estar alinhados, não é para ter medo nenhum disto, não é? O que eu quero com isto dizer é, quanto mais alinhados estivermos com a consciência de que realmente é para mudar, respeitarmos-nos a nós, à nossa verdade, todos os seres, animais, plantas, quando nós estivermos alinhados com isto, de que quando
estão para falhar quando vai haver um confinamento. Nós não podemos ir a um supermercado e tirar de lá a comida toda a pensar só em nós e na nossa família e pensar que há outras famílias que vão ficar sem comida. É exatamente o contrário que esta energia pede. Eu tenho a minha família e nós vamos nos contentar com pouco, porque aquela família também precisa de comer, não é? Isto é um pensamento coletivo. Eu tinha tirado aqui o som porque estavam Sim, ali numas obras. Eu até nem diria, nós vamos nos contentar com o pouco. Ah, acho que principal dizer, devíamos nos contentar com o suficiente, não é? Porque como nós o suficiente. estragamos tanta coisa, nós compramos coisas que depois nem usamos, por isso acho que vamos aprender um bocadinho isso. Quanto Sara, mais nós tivermos, desculpa, só para terminar, diz. mais integrados neste pensamento flexível uraniano, que pede flexibilidade e pensar no todo e na troca, menos vamos dar conta destes trânsitos, porque já estamos alinhados, então não há uma grande pancada, porque só há pancada para quem estiver fora do eixo. Quem estiver no eixo não sofre tanto a pancada, não é? Bom, a ideia também é muitas vezes dizer: "Aceita que dói menos", não é? Porque a gente aceitando coisas que não conseguimos controlar, Exato, podemos, pronto, se calhar ter mais, margem de manobra, mais jogo de cintura, como se costuma dizer, para contornar, os imprevistos que nos vão surgindo, não é? exatamente. Sarinha, muito obrigada por tudo, por Obrigada, teres eu, explicado aqui o ABC da astrologia. Isto era conversa para horas, não é? Porque dá sempre conversa para não sei quantas horas para nós estarmos aqui. Muito obrigada por teres vindo às entrevistas Eu é e que fico pronto, nós vamos agradecida. falando. Obrigadíssima também porque deixaste aqui certamente uma mensagem de esperança e de ânimo, que eu também deixo para toda a gente, que estamos aqui, olhem, estamos juntos, é mesmo assim. E espero que gostem desta entrevista e eu depois vou deixar aqui os contactos da Sara para se quiserem falar mais com ela e terem a opinião da especialista. Beijinho e Um obrigada. beijo. Tudo bom, Susana, tudo bom para vocês. Beijinho, tchau.